Nossa meditação de hoje está baseada em Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A maneira de Paulo tratar da salvação está explicitada nesse versículo de Efésios. Aqui, o apóstolo coloca as coisas em seus devidos lugares. Explica como a salvação acontece, por qual meio e quem faz o que nesse processo. Vejamos o que ele diz. A salvação acontece pela graça de Deus. A iniciativa é dele, a ação é dele, a decisão de solucionar o que o homem foi incapaz de cumprir é dele. Olhando para toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, que havia recebido a lei de Deus e devia cumpri-la para agradá-lo, percebemos que a aliança que previa a obediência do povo escolhido não funcionou. Deus havia deixado claro que se eles seguissem as orientações da lei, viveriam vida longa e abençoada. Mas o que vemos no decorrer das páginas do Antigo Testamento é o abandono de Deus quase constante por parte do povo. E note que Israel não tinha nada que o destacasse em relação aos outros povos. Tinha sido escolhido exclusivamente por causa da graça de Deus. Mas não cumpriu com a sua parte da aliança, não foi fiel e nem obedeceu a Deus. A solução realizada por Deus foi enviar seu filho para cumprir o que as pessoas não foram capazes. Novamente, se revela a graça de Deus, que agora expande a salvação para além dos limites do povo de Israel e inclui a todos os povos. E a aplicação dessa graça na vida das pessoas se dá por meio da fé, ou seja, a fé é a resposta de quem recebe a salvação como dom imerecido, como um presente dado por Deus, como diz o versículo de hoje. Perceba que a própria fé é motivada pela graça que agiu primeiro. Nas palavras de João, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Isso está lá em 1 João 4,19. E para que não fique nenhuma dúvida sobre quem faz o que na salvação, Paulo conclui dizendo que a salvação por meio da fé não vem de quem a recebe, mas é presente dado por Deus. Portanto, quem age é Deus, quem salva é Ele por sua graça, gerando em nós a resposta adequada, que é a fé. Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Não é a nossa obediência como era na antiga aliança. É a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, aplicada em nossa vida. E como o próprio Paulo afirma no versículo seguinte, o versículo 9, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. E deixo para pensar a expressão do apóstolo Paulo em Colossenses 2, 13 e 14, que diz: Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Sejamos gratos por tão grande salvação.